Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo no livro do Apocalipse. Estamos falando sobre o livro dos 7 selos em várias conversas, muitas conversas, né? Nós estamos fazendo esses vídeos sem nenhuma edição. E nós chegamos ao final da metade dos últimos 7 anos, que foi até o capítulo 11, né? A metade dos últimos 7 anos, que são os anos da tribulação. A primeira parte desses 7 anos a gente chama de tribulação, e a segunda parte de grande tribulação, ou o tempo da angústia de Jacó. E nós já falamos também, vamos agora chegar ao ponto daqueles textos parentéticos, os textos que são verdadeiros parênteses e explicações de determinados detalhes que não foram devidamente, digamos, focalizados, destacados. E aí nós vamos ter o capítulo 12, capítulo 13 e o capítulo 14. Né? Então, nós vamos falar sobre esses 3 capítulos, que são textos parentéticos, que são cenas bem importantes e que aqui estão bem destacados. Então, nós vamos dar uma pausa com relação ao livro dos 7 selos, e depois nós vamos retomá-lo no capítulo 15, capítulo 16, e aí virão as 7 taças, as 7 últimas pragas, que será a ira de Deus sem mistura sobre a terra. Depois veremos outra parte de parênteses, né, de textos parentéticos, que são os capítulos 17 e 18. Depois vem depois vem 19, que é a volta visível de Jesus para guerrear a guerra do Armagedon e tomar posse do reino da terra, do governo da terra, literalmente, né? Então hoje nós vamos tratar do primeiro vídeo desses textos parentéticos, que são os capítulos 12, 13 e 14. Eu creio que nós vamos precisar fazer vários vídeos só para explicar essa parte dos parênteses, desses textos parentéticos. O primeiro deles é o capítulo 12. Nós vemos aqui vários personagens notáveis. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, ela grita com as dores do parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Então ela está em trabalho de parto. Viu-se também, verso 3, outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrasta a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, aquela que está em trabalho de parto, gritando com as dores do parto, né? A fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, verso 5, nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. Eu quero destacar aqui que ele foi arrebatado para Deus e para o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. Verso 7, vamos ler mais um pouco. Houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. E verso 9 é muito chave. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Verso 10, então ouvi grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. E aí vem mais alguns versículos que nós vamos deixar para um outro vídeo. Muito bem, o que seria então esses personagens notáveis aqui? Essa mulher que está vestida do sol com a coroa de 12 estrelas na cabeça, ela grita em trabalho de parto para dar à luz. E aí vem também um outro sinal, um grande dragão arrastando a terça parte das estrelas do céu. Nós já vimos no verso 9, lá embaixo, que a própria Bíblia interpreta a Bíblia. Então, nesse caso do dragão, ela diz quem é esse dragão. Não tem dúvida com relação ao dragão. O dragão é a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos, né? Miguel, que é um
é um anjo de alta patente, né? De alta estatura no céu, né? Ele tem uma patente muito elevada, Miguel, Gabriel e muitos outros, né? A Bíblia dá nome a esses dois. Então Miguel e os seus anjos, eles formam um dos exércitos de Deus e eles jogam, eles empurram esse dragão, Satanás, com seus anjos para a terra. Então vejam que até então eles não estavam na terra diretamente, né? Satanás fica nos ares, né? Lá no livro na carta aos Efésios diz que ele é o príncipe da potestade do ar. Então ele está no ar. Agora ele é lançado sobre a terra. Muito bem, vamos voltar aqui. Quem seria esta mulher? A Bíblia fala que mulher é uma representação de Israel, né? Você vai encontrar isso no livro de Oséias, por exemplo. Ela representa Israel. Em vários momentos, em outras passagens também, Deus fala de Israel, de Judá, do povo de Israel, como se fosse esposa dele, né? Que ele tinha desposado. Jeremias 31, ele diz isso. Vocês anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado. Então ele dá essa visão de que ele havia desposado, né? Com Israel. Israel seria esposa de Jeová, esposa do Senhor. Então isso é uma figura de aliança, né? Ele mostra na figura de um casamento, né? Mas também a mulher, ela é a igreja do Senhor. Ela é uma figura da igreja do Senhor, né? E ela faz contraponto, ela é o contrário daquela mulher do capítulo 17, que é uma prostituta. Então esta mulher, ela não é uma prostituta, né? A do capítulo 17, sim, é uma prostituta, está embriagada com o sangue dos santos, ela persegue o povo de Deus e está montada numa besta. Nós ainda não falamos de bestas, então nós não vamos entrar muito nesse ponto. Muito bem, então esta mulher, ela pode ser, e na minha opinião, ela é a igreja, a cristandade, né, em todo o mundo. Existe uma das correntes mais proeminentes da escatologia, diz que essa mulher é Israel e que este filho varão que ela dará à luz seria Cristo, né? Por quê? Porque ele vai reger as nações com cetro de ferro, né? Eu entendo diferente. Não tem como você pegar a chave do Apocalipse, a chave principal, que está no capítulo 1, versículo 19, né? Eu quero ler aqui para você. Apocalipse, capítulo 1, versículo 19. Disse assim o Senhor, o próprio Senhor Jesus: escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. As coisas que viste é o capítulo 1. Então vejam que essa é a principal chave de interpretação do Apocalipse, ou a principal chave, ou a principal divisão do Apocalipse que Jesus deu. Capítulo 1, as coisas que viste, a visão de Cristo ressuscitado. Capítulo 1. As coisas que viste, né? As coisas que são os capítulos 2 e 3. As 7 cartas, 7 igrejas da Ásia Menor, que também representam 7 tempos da igreja, ou todas as igrejas cristãs até o arrebatamento. Então esse é o tempo, as coisas que são. Isto é, as coisas do tempo de João, as coisas que são, as coisas do presente, não é? E as coisas que hão de acontecer depois destas, é depois desse período da igreja militante. Então é do capítulo 4 em diante. Então veja, se este capítulo 12 é um parênteses desta parte que acontece depois, né? Ou pelo menos nessa transição, não pode esta mulher ser Israel. E não pode este varão que vai nascer dela ser Jesus. Porque nesse momento, né, no final dos tempos, Jesus já está no céu há 2000 anos. Ele já veio a primeira vez como servo sofredor, morreu, derramou o seu sangue, realizou a aliança perfeita uma vez para sempre e voltou para o Pai. Ele foi assunto ao céu, né? Ele subiu lentamente. Então esse é um dos pontos que a gente refuta, né? Que diz que o Filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono, né? É o que diz aqui o texto, né? Versículo 5. E Jesus nunca foi arrebatado até o céu, até o trono de Deus. Ele foi assunto, ele subiu lentamente, né? Interessante que está lá no livro de Atos, capítulo 1, 500 irmãos, discípulos, viram Jesus subir lentamente. E quando eles estavam olhando até Jesus desaparecer, né, encoberto pelas nuvens, apareceram do lado deles ali 2 varões com vestes brancas, resplandecentes, e perguntaram: por que vocês estão olhando para as alturas? E eles mesmos responderam: este Jesus que foi assunto ao céu, os próprios anjos usaram essa expressão assunto, né, ascender, né, que significa subir lentamente. Esse mesmo Jesus que foi assunto ao céu, ele voltará.
Ele voltará dessa mesma forma, visível. E isso vai acontecer na segunda vinda de Cristo visivelmente, né? Não é no arrebatamento. No arrebatamento, ninguém vai ver Jesus. Ninguém, nem a igreja vai ver. A igreja vai ser arrebatada num abrir e piscar de olhos e vai se encontrar com ele nos ares. Mas no momento do arrebatamento, a igreja não vai ver. A igreja vai subir e aí sim vai se encontrar com Jesus nos ares. Então nós refutamos essa interpretação por causa da chave principal do livro do Apocalipse. Esta mulher, na verdade, ela é toda a cristandade. E este homem, esse filho varão, melhor dizendo, ele é uma parte desta cristandade que será arrebatado. Aí sim, será arrebatado. Sim, e essa expressão, que vai reger as nações com cetro de ferro, você vai encontrar numa das cartas, o Senhor diz isso. Ele diz ao vencedor, ele vai se assentar comigo no meu trono e vai reger as nações com cetro de ferro, né? Então tem uma parte dessa que ele fala do vencedor, né? Eu não anotei esse ponto, mas você pode encontrar, né? Ele vai se assentar no meu trono, você vai encontrar aí no capítulo 3, 21, capítulo 3, 12, né? Ele vai se assentar no meu trono, né? E ele vai reger as nações. Tem uma dessas expressões que ele diz isso, né? Eu não fiz anotação, né? Mas eu creio que é no capítulo 2, versículo 26, diz assim: ao vencedor e ao que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Verso 27, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Aqui está falando para os crentes, para os vencedores. Então se encaixa com esse texto aqui de Apocalipse 12, versículo 5, né? E versículo 6, né? No caso, o versículo 5, né? Este filho varão há de reger todas as nações com cetro de ferro. E eu creio que este parênteses aqui é para chamar a atenção para o capítulo 4, lá no início. Lá no início vai acontecer o arrebatamento, mas o capítulo 4 não destaca isso de maneira clara. Só diz o seguinte, uma voz, João ouviu uma voz dizendo, sobe para aqui. Imediatamente ele se achou lá. Então isso é uma ilustração do arrebatamento. Mas no capítulo 12 a gente vê o destaque, né? Esse parênteses, esse destaque para mostrar a cena completa. Então, esta cena é extraordinária, né? Toda a cristandade está sofrendo. Há uma angústia no meio dos cristãos. E a igreja que será arrebatada está dentro desta cristandade. Que grande parte desta cristandade, vamos dizer, né? Vamos lembrar, estará apostatada. Só tem nome de cristão. Não estão na presença de Deus. Estão vivendo nos seus pecados. Não querem carregar o opróbrio de Cristo. Não é? Então, esta é a cena do arrebatamento da igreja de Cristo e da parte maior da cristandade que fica na terra e que vai ser perseguida e que vai ser morta. Mas isso será objeto de mais um vídeo. Não é isso? Se você gostou desse conteúdo, compartilha com os teus amigos, deixa um comentário aqui embaixo, tá certo? E que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até o próximo.